Todas, é um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Agradecemos a audiência que nos escuta para mais esse evento. Algumas informações técnicas iniciais. Contamos com tradução simultânea português e espanhol. Aqueles que quiserem escutar a tradução podem ver na barra abaixo do Zoom no link interpretação, interpretation, interpretação. É só escolher o idioma que quer escutar, se é português ou espanhol. Se mantiver no off, estará escutando a versão original de todo o nosso seminário. Além disso, teremos um momento de perguntas e respostas ao final das apresentações. Por favor, fiquem à vontade para colocar suas perguntas, seus comentários no nosso chat, que responderemos ao final do evento. Meu nome é Anushka Soares, sou coordenadora de projetos do Programa Regional Segurança Energética e Mudança Climática para a América Latina, da Fundação Konrad Adenauer. Nosso programa é conhecido como ECLA. É um grande prazer estar aqui hoje apresentando mais esse seminário do Green Tech Talk. É o nosso terceiro seminário em parceria com a ABRAPS, Associação Brasileira de Profissionais para o Desenvolvimento Sustentável, no qual estamos desenvolvendo esse projeto e futuramente teremos um livro, mas não vou dar muito spoiler. E prezado Diego Aulestia da CEPAL, Heloísa Schneider, consultora independente, Carmen Araújo, ICCT, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Rafael, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Natália, muito obrigada. Pessoal da técnica, nossos tradutores também, obrigado a todos. Bom, a Fundação Konrad Adenauer é uma fundação política alemã e está presente em diversos países do mundo. Nós temos por objetivo desenvolver democracia nas regiões, trabalhar a economia social de mercado, liberdade, justiça e igualdade. O programa regional ele veio para dar uma dinâmica maior aos temas de mudança climática e segurança energética na região latino-americana, com o objetivo de poder conversar, dialogar através de conferências, seminários, workshops com políticos, acadêmicos, sociedade civil, com o objetivo de desenvolvermos políticas públicas para a nossa região em prol desses temas. Hoje estamos aqui falando sobre a implementação de ônibus elétrico na região latino-americana. E um fator muito importante, da onde tudo isso vem se desenvolvendo, né, de uma forma mais forte, é que desde 2015, os 193 Estados-membros da ONU se comprometeram em trabalhar em prol dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ao adotar a resolução Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E esses ODS fornecem a base para enfrentar os desafios e complexidades antigos e cada vez maiores que surgiram nos nossos tempos modernos, como a pobreza, desigualdades sociais, transição energética e mudanças climáticas. O desenvolvimento tecnológico e a inovação desempenham um papel fundamental no cumprimento dessas metas propostas para a Agenda 2030. A eletromobilidade, e mais especificamente o ônibus elétrico, é um tema especialmente importante, pois está intimamente relacionado a esses ODS, principalmente com o 7, com o 11 e com o 13, e apresenta amplos impactos ambientais, sociais e econômicos, visto que na região da América Latina e Caribe, 80% da população vive em zonas urbanas, e o transporte público é responsável, em média, por 68% das viagens de passageiros realizadas, desempenhando um papel de democratização do espaço e das oportunidades dos cidadãos.
Nesse contexto, cabe analisar as diversas oportunidades e desafios da implementação do ônibus elétrico na América Latina, bem como a integração com outros grupos tecnológicos. Então, o objetivo do nosso projeto Green Tech Talk é promover um maior conhecimento e debate acerca da implementação de tecnologias verdes com maior potencial disruptivo nas cidades latino-americanas, estimulando a análise técnica e crítica, produzindo conteúdo exclusivo baseado no desenvolvimento científico, em prol do desenvolvimento sustentável e do multilateralismo. Dito isso, fica mais fácil entender o que a gente está fazendo aqui hoje, e é com grande prazer que eu passo a palavra para o Rafael Borachi, diretor da Abraps, aqui comigo hoje, fazendo essa abertura desse projeto. Obrigada, Rafael, a palavra é sua. Obrigado, Anuska. Bom dia a todos, a todas que estão nos assistindo. É um prazer, mais uma vez, participar de um evento, de um seminário como esse. Eu sou Rafael Boraski, sou diretor do Núcleo Rio de Janeiro da Abraps, que é a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. Queria, antes de mais nada, agradecer a ECLA, né, da Fundação Konrad Adenauer, pela parceria de estar realizando esses seminários, né? Esse é o nosso terceiro seminário este ano e tem sido um prazer muito grande realizar, produzir conteúdo e trazer uma informação diferente, tão necessária nesse momento do mundo. Então, queria agradecer pela parceria, a Anuska e a Fundação. A Abraps, como eu comentei, trata de temas, reúne profissionais que estão ligados à sustentabilidade, de vários temas diferentes. E eu, particularmente, a minha especialidade de energias renováveis, e a Natália, que nos acompanha, que hoje vai moderar o evento, também é parte da Abraps. Dentro da Abraps, nós realizamos e coordenamos 2 grupos de trabalho que estão ligados basicamente a cidades sustentáveis e energias renováveis. E dentro desse grupo de trabalho para este ano, nós, dentro dessa parceria com a Fundação Konrad Adenauer, nós idealizamos, planejamos, junto com a Anuska e com todo o time, a realização de seminários dentro de um projeto específico que se chama Green Tech Talks. O Green Tech Talks, ao longo do ano, tem realizado lives, produzido conteúdos, divulgado informações, além da publicação, que eu também não vou divulgar nenhum spoiler antecipado aqui, aguardem novidades muito em breve. Mas nós estamos, esse é o nosso terceiro seminário, e dentro desse leque de opções, de temas, que eu sou especialista e a Natália também é especialista, nós escolhemos 3 grandes temas. O primeiro seminário que nós realizamos foi sobre energia solar fotovoltaica, geração fotovoltaica. O segundo sobre tecnologias digitais e o terceiro, agora, o nosso seminário de hoje, sobre eletromobilidade, que é um tema que se relaciona exatamente com o que a gente mais gostaria de divulgar dentro da Abraps, né? Eu e a Natália, que é a parte juntando energia com mobilidade dentro do espaço urbano, a transformação dentro das cidades, que é um tema super relevante. E dentro da eletromobilidade, nós escolhemos especificamente para esse tema o tema de ônibus elétricos, que nós entendemos que nas cidades da América Latina tem tido um impacto super relevante. E escolhemos a dedo os nossos 3 convidados de hoje, que são pessoas super capacitadas, pessoas que já estão realizando projetos, têm uma visão sistêmica muito interessante. Então, eu tenho um prazer contar com Carmen, Diego, Heloísa. Muito obrigado pela presença. Em nome da Abraps, eu agradeço vocês terem aceitado o convite e estarem participando conosco aqui hoje deste seminário. E nós temos a nossa moderadora, Natália Moraes, aí também diretora do Núcleo Rio de Janeiro, já apresentando um pouquinho ela, mas já te passo a palavra, mas Natália é uma pessoa que vai hoje moderar, uma pessoa especialista desse tema, então a gente está super bem rodeado, super bem, estamos juntos de pessoas aí super capacitadas para desenvolver essa conversa de hoje. Então, sem mais delongas, Natália, passo a palavra para você e agradeço a todos. Fiquem à vontade para mandar perguntas e, mais uma vez, obrigado pela participação. Muito obrigada, Rafael Boraski, pela essa introdução. Muito obrigada, Anuska, pelas palavras introdutórias. Quero dar meu bom dia aqui para todos que estão nos assistindo nesse momento. É uma honra realmente
está moderando esse painel com convidados tão ilustres. Também quero agradecer a presença aqui da senhora Carmen Araújo, diretora-geral do Brasil do ICCT, a senhora Heloísa Schneider, consultora de mudanças climáticas e sustentabilidade, o senhor Diego Aulestia, chefe da unidade de assentamentos humanos da CEPAL. E antes de passar a palavra para o nosso primeiro painelista, eu gostaria só de acrescentar algumas questões aqui iniciais. Na abertura já foram feitos alguns insumos aqui, trouxeram insumos importantes para o que nós vamos desenvolver aqui ao longo do seminário. Falamos da importância das questões da mitigação das mudanças climáticas, dos objetivos do desenvolvimento sustentável e da importância da eletromobilidade dentro desse contexto, dentro da transição energética também, e dentro das economias, da promoção das economias de baixo carbono. Mas por que nós, dentro dessa temática de eletromobilidade, né, que ela é tão rica e tão abrangente, porque nós escolhemos justamente a temática de ônibus elétrico urbano para falar aqui dentro desse seminário? Bom, então, uma primeira questão que eu acho interessante trazer e que está presente no Anuário Estatístico da Agência Internacional de Energia, o Anuário Estatístico de Veículos Elétricos 2021, que quando a gente observa a expansão de veículos leves elétricos no mundo, essa expansão tem sido bastante significativa, mas quando a gente vê o percentual dos veículos elétricos leves no total da frota de veículos leves, ela ainda é muito baixa e é significativa apenas em um conjunto muito pequeno de países. Então, para destacar aqui, o percentual, os países em que o percentual de veículos elétricos vendidos no total de veículos leves vendidos anualmente é maior do que 10%, só se verifica na Noruega, na Suécia, Países Baixos e Alemanha. Então, apenas em 4 países esse percentual de 10% ele é atingido ou é um pouco superior a ele. É claro que há outros países também onde os veículos elétricos têm uma participação mais significativa, por exemplo, no caso da Inglaterra, do Canadá e na França, mas nesses países são países em que vem sendo incentivado significativamente, né, através também de subsídios e investimentos diversos, para que isso se torne de fato uma realidade. O que a gente vê na conjuntura da América Latina é que os veículos leves elétricos eles ainda têm um preço bastante elevado para a aquisição pela média da população, digamos assim. Então, ainda são pouco acessíveis de uma forma geral. Nesse contexto, né, e trazendo aqui a visão da importância dos veículos pesados aí no transporte público, na América Latina, como a Anushka já ressaltou aqui no início, na abertura, 68% das viagens realizadas por passageiros são através de transporte público, ressaltando a relevância desse meio de transporte, desse modo de transporte para a população. E com certeza, um importante elemento da mobilidade urbana e um fator de democratização do acesso aos serviços e ao território, aos diversos territórios, às cidades, enfim. Então, o transporte público tem esse papel social muito relevante. Além disso, a gente entende que com um aumento da renda média, né, da população, há uma tendência natural à migração para os veículos particulares. Portanto, é muito importante que os veículos, os ônibus, né, os veículos pesados, o transporte público, ele seja valorizado, ele seja modernizado, sua qualidade seja promovida para que a gente continue tendo
um papel relevante do transporte público dentro da região, trazendo aí impactos positivos, tanto para o meio ambiente, tanto para a sociedade, quanto para a economia. Então, feita essa breve introdução, eu gostaria de passar a palavra, então, para o senhor Diego Aulestia, mas antes eu vou ler aqui um pedaço da biografia extensa do Diego. O senhor Diego é economista, chefe da Unidade de Assentamentos Humanos da CEPAL desde março de 2020, foi presidente executivo do Banco de Desenvolvimento, representante junto a organizações econômicas sediadas em Genebra, e executivo principal no Banco de Desenvolvimento CAF da América Latina. Ele é mestre em Economia, Estudos Latino-Americanos e História Econômica e tem pós-graduação em Estudos Urbanos. Senhor Diego Aulestia, muito obrigada. É com você a palavra. Obrigado, Edu, y muy buenos días a todos. Muchas gracias a BRAPS, muchas gracias a la Fundación Konrad Adenauer por esta invitación. Para nosotros en CEPAL y en la División de Desarrollo Sostenible en Asentamientos Humanos, es muy placentero compartir con ustedes estas reflexiones. Voy a compartir mi pantalla para que pueda hacer la presentación. ¿La tienen ustedes? ¿Puedo confirmar que la ven, por favor? Sí, estamos viendo. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. El tema de los ómnibus... Diego, se puder botar em modo apresentação para... Tengo en modo presentación, a mí me aparece en modo presentación. A ver, tal vez voy a intentarlo nuevamente acá para que se lo pueda ver más fácilmente. Allí se lo puede ver. Ah, sí, ahora sí, está ótimo. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Perfecto, entonces, ómnibus eléctricos, sin duda, un tema muy importante, muy relevante, muy actual para la región y para el mundo, sin duda. Nosotros enfocamos desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe el tema de la electromovilidad dentro de un marco más amplio de política pública y dentro de un conjunto o como parte de un conjunto de políticas públicas. Y nuestro punto de partida es entender cuál es la importancia y la relevancia del sector movilidad. Allí ustedes pueden ver algunas cifras en 2 ciudades, un país de la región. Estamos hablando que el sector de la movilidad, por ejemplo, ocupa cerca del 8%, el sector transporte y almacenamiento, como se lo puede encontrar en las estadísticas, ocupa cerca del 8% de la población económicamente activa en Bogotá, una cifra similar en Buenos Aires, y de hecho constituye uno de los sectores, una de las actividades que mayor cantidad de generación de valor agregado y de aporte al Producto Interno Bruto genera. Sin duda, creemos que en una región como América Latina y el Caribe, la movilidad eléctrica va a ser cada vez más la norma y sin duda la mayor parte de países van a caminar hacia la movilidad eléctrica. Ahora, nosotros queremos enfocarnos o trabajar sobre el tema de la movilidad eléctrica como parte de un ecosistema. La movilidad como un servicio, además, estamos hablando de un servicio netamente urbano, estamos hablando sobre todo de priorizar la movilidad pública por una serie de consideraciones que voy a referirme luego. Estamos hablando de la movilidad como un servicio que está relacionado además con una industria. Y ustedes pueden ver allí, en el centro del gráfico, cuando nosotros hablamos del usuario de la movilidad o de las flotas de transporte,
que tenemos que considerar los elementos de las dimensiones de energía, por ejemplo, los servicios hacia las flotas, la experiencia de los usuarios, el mismo concepto de movilidad como un servicio, la tendencia que se irá acentuando en los próximos años de vehículos autónomos y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema de baterías. Entonces, simplemente para fijarnos a la izquierda, sobre el eje horizontal, a la izquierda, toda la complejidad que significa la generación y distribución de energía eléctrica para abastecer a los vehículos eléctricos, sobre todo a las flotas de transporte público. Allí intervienen varias dimensiones, muchas dimensiones. ¿Cuál es el esquema, la gobernanza del sector? ¿Cuál es el esquema a través del cual se oferta esa energía sostenible? Es decir, cuando hablamos de ómnibus eléctrico, tenemos que pensar desde la generación de energía que nos interesa que sea una energía limpia. No tendría sentido que la estrategia sea ofrecer o implementar una tecnología como la electromovilidad, pero que la provisión, la fuente de energía sea no renovable. Aquello sería una contradicción. Se refirieron al inicio mis colegas sobre la importancia de la Agenda 2030, la Agenda 2030 y los compromisos internacionales en reducción de emisiones. Nuestra consideración en CEPAL es que esta reducción de emisiones ofrece grandes oportunidades para la industria productora, por ejemplo, de estos vehículos. Existen varias consideraciones a niveles, si ustedes lo pueden ver allí, de un número importante de sectores. Entonces, cuando estamos hablando de la movilidad, nuestra perspectiva es que la movilidad ofrece la oportunidad de ser un instrumento de desarrollo, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente es un servicio netamente urbano en una región en la cual el 82% de la población habita ya en ciudades. Y si es que hablamos de la movilidad y de su rol dentro de las ciudades, tenemos que hablar del derecho a la ciudad, lo cual nos lleva a un tema de equidad y de justicia espacial. ¿Cuáles son los sectores, cuáles son los usuarios del transporte público, por ejemplo? Transporte público que podría mejorar su calidad a través de la implantación de una tecnología eléctrica, en este caso. ¿Cuáles son los impactos sobre la salud y el ambiente? ¿Sí? ¿Cuáles son los impactos a través de un incremento, de una generación de empleo, no solamente en la oferta misma del servicio, sino en las vinculaciones de un servicio más eficiente sobre la ciudad? La productividad de las economías nacionales depende en América Latina, depende de las ciudades. La mayor parte del valor agregado y de la producción en América Latina y el Caribe viene de las ciudades. Si mejoramos la calidad del transporte, vamos a incrementar la productividad. ¿Qué sucede con el precio del suelo cuando tenemos tecnologías limpias que disminuyen, por ejemplo, la resistencia a la instalación o la habilitación de líneas de transporte frente a nuestras viviendas? Esos incrementos en el precio del suelo permitirían, si es que se los capta, el financiamiento de estas infraestructuras y en general un impacto sobre la calidad de vida. Entonces, hablar de ómnibus eléctrico nos obliga necesariamente a hablar de todos estos elementos a los cuales yo me he referido. ¿Y cómo entendemos la movilidad urbana? ¿Cómo entendemos esa movilidad eléctrica? Por supuesto, los elementos estructurantes del sistema, la regulación, la política pública, cuál es la regulación que existe en torno al uso del suelo y el diseño urbano. Ahora, dentro de las discusiones que se dan a nivel global sobre las ciudades, se habla mucho de la ciudad de 15 minutos. ¿Cómo podemos hablar de una ciudad densa, bien conectada, con electromovilidad, si es que no articulamos la utilización, la gestión de suelo, la planificación urbana con la movilidad? Y lo que nosotros desde CEPAL vemos en la región es que muchas veces no están
no van juntos y existe una separación entre las instituciones que trabajan los temas de política urbana o que tienen una función rectora sobre el diseño urbano y la gestión urbana y las instituciones que trabajan sobre la política pública y la regulación de la movilidad. ¿Cuáles son los elementos que nos interesan? Por ejemplo, la importancia de la movilidad activa. Nosotros hablamos de ómnibus eléctricos, pero también podríamos hablar de vehículos ligeros eléctricos, podríamos hablar de micromovilidad eléctrica, diferentes opciones que cada vez más toman espacio o que cada vez más ganan preferencia entre los usuarios. Entonces, dentro de ese contexto, nosotros desarrollamos nuestro proyecto de ciudades inclusivas, sostenibles e inteligentes, ¿sí? En el cual procuramos incorporar estos tres grandes elementos, movilidad sostenible y ciudad, los impactos de la digitalización y también, sin duda, cuáles los impactos y las condiciones de la matriz energética. Y esto lo hacemos a través de un concepto que conocemos como el Gran Impulso. El Gran Impulso lo que pretende es reorientar, alinear, coordinar políticas públicas, inversiones, regulaciones, régimen tributario, para enfrentar los problemas estructurales de la región y lograr una recuperación transformadora. Mucho hablamos ahora de la situación post-COVID, de la recuperación luego de la pandemia, pero efectivamente debemos formular estrategias de política pública que contribuyan a lograr esa recuperación transformadora. Y nosotros creemos que la movilidad y la movilidad eléctrica puede proveer esos elementos. ¿Por qué? Porque nos permitiría, si es que aprovechamos las oportunidades y si es que expandimos, por ejemplo, la capacidad de la industria automotriz, nos permitiría reducir las brechas externas, nos permitiría colocar a la igualdad dentro de todo este modelo y dentro de esta estrategia de desarrollo. Cuando hablamos de movilidad y de movilidad pública, estamos hablando de los sectores de menores recursos. Y estamos hablando que una mejor movilidad, sin duda alguna, tiene impactos sobre la utilización del suelo y sobre la vivienda. Y, por supuesto, consideraciones ambientales, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, la movilidad y la movilidad eléctrica particularmente, con todos estos co-beneficios que existen, la oportunidad para implementar soluciones digitales, para activar provisión o fuentes de energía sostenibles, renovables, etcétera, nos permite el cierre de estas brechas a través de cambio técnico y generando empleo. Y sobre todo incrementando las tasas de inversión que son necesarias, muy necesarias para expandir la actividad económica y el empleo. Y todo aquello de manera conjunta, de manera coordinada, es lo que constituye o permite, contribuye al cambio estructural. Entonces, nuestro proyecto y nuestra aproximación a la movilidad urbana contempla los elementos que ustedes pueden ver allí. Una oferta industrial derivada de aprovechar las oportunidades que se dan en las ciudades de América Latina al demandar un servicio más limpio, un servicio con una menor emisión de gases de efecto invernadero. Allí la industria tiene la oportunidad de expandir su capacidad productiva. De todas maneras, algo similar sucede con las industrias digitales, con las oportunidades de digitalización. Y nos interesa articular, enviar un mensaje, una información, generar una información pública para que las ciudades y la industria puedan tener un mejor diálogo y a la luz, por supuesto, de las necesarias condiciones y oferta de financiamiento que en muchos casos va a provenir de la banca de desarrollo. Entonces, es un ecosistema, es una serie de elementos alrededor del ómnibus eléctrico y alrededor de la movilidad eléctrica.
En el caso de nuestro proyecto y de nuestros estudios y de la formulación de política pública y de acompañar a las ciudades en formular esa política pública, estamos considerando 4 estudios de caso. Estamos considerando Ciudad de México, Buenos Aires, estamos considerando Bogotá y estamos considerando claramente Sao Paulo, las megas ciudades de la región, que nos interesa además compararlas con lo que se ha hecho fuera de la región, compararlas con Nueva Delhi, compararlas con Shenzhen en el tema de buses eléctricos, con el tema de Yakarta en el tema de BRT y, por ejemplo, hacer la comparación con Bogotá. ¿Cuáles fueron las oportunidades, los co-beneficios que pudo aprovechar Yakarta a través de la implementación de su BRT y que no se dieron en Bogotá? O a la inversa, aquello que aprovechó Bogotá y aprovechó Colombia en términos de expansión de su capacidad industrial y no necesariamente sucedió lo mismo con estas otras ciudades. El potencial de la región, sin duda significativo, a partir, insisto, que es una región predominantemente urbana. Hablamos de la Agenda 2030 y de los objetivos de desarrollo sostenible. Para el 2030, para el 2030, el 86% de la población de América Latina y el Caribe vivirá en ciudades. Esas personas, esos hogares, esos individuos que vivirán en las ciudades demandarán servicios como, por ejemplo, la movilidad. Allí existe una demanda por un servicio que puede ser respondida, puede ser provista por industrias de la misma región. Existe a niveles de la región grandes oportunidades, por ejemplo, la existencia de materias primas como el litio, que es vital en la producción de baterías eléctricas. Ya existe, por otra parte, fábricas e industria automotriz y que producen, generan ómnibus en varios países de la región, y también la oportunidad no solamente de equipo nuevo, pero también la posibilidad de una reconversión, de aplicar la economía circular a la reconversión de autobuses que han tenido ya algunos años de servicio y que pueden ser reconvertidos, el retrofit pueden ser reconvertidos hacia unidades eléctricas para disminuir emisiones y en sí mismo esa transformación, ese servicio genera empleo, genera valor agregado. Entonces, allí hay oportunidades de expansión, oportunidades de actividades económicas, a la vez que se apoya un desarrollo sostenible. Para concluir, la movilidad como servicio implica una larga cadena de valor. No es solamente la industria. Estamos hablando desde la infraestructura necesaria en la ciudad hasta la digitalización, pasando por capacidad o por actividad manufacturera. Pasando por formación de capacidades, por consideraciones de género y por política social. Cuando hablamos de movilidad eléctrica, estamos hablando, a pesar de que no lo expresemos, a pesar de que no lo digamos, estamos hablando de política social. La movilidad es fundamental para el desarrollo de la ciudad, ¿sí? La movilidad genera, y la movilidad eléctrica genera una serie de co-beneficios económicos y sociales. Desde esa perspectiva, nosotros creemos que el enfoque de la movilidad debe ser multisectorial, tanto la generación de bienes, la producción, la fabricación, como también la oferta de servicios. No podemos considerar la movilidad eléctrica como un elemento independiente, sin que exista generación de energías renovables, por ejemplo, sin que exista servicios, sin que exista formación de capacidad, incluso innovación, tecnología, patentes, modelos de utilidad, que son las adaptaciones que se pueden realizar a niveles tecnológico para el mejor funcionamiento de ciertas actividades productivas. Y en definitiva, la movilidad no es un fin en sí mismo, es un vehículo para una mayor equidad social y para una mayor actividad económica. Muchas gracias. Concluyo la presentación. Muito obrigada, Diego Aulécia, pela excelente apresentação. Já estão começando a chegar algumas perguntas, fiquem à vontade para participar, para mandarem as suas dúvidas.
Achei muito interessante essa abordagem em que a gente pôde compreender ao mesmo tempo o impacto amplo da mobilidade e da eletromobilidade, tanto na indústria, nas cadeias de valor, como para a região da América Latina, e, ao mesmo tempo, esse impacto local, o impacto nas cidades e a mobilidade como um instrumento de política pública, né? Então, e para o desenvolvimento das cidades. Muito bom. Excelente, muito obrigada, Diego. E para dar continuidade aqui, vamos trazer agora uma visão de como é essa implementação. A gente sabe que há uma diferença muito grande entre os modelos de negócio que viabilizam o ônibus elétrico dentro das cidades para o modelo de negócios que a gente tem atualmente. Então, há uma mudança muito grande em termos de contratos, em termos de legislação, em termos de regulação e também dos atores que estão envolvidos nesse ecossistema da implementação de ônibus elétricos dentro das cidades. Então, para nos aprofundar nesse tema, para falarmos um pouco mais em detalhe, convidamos a senhora Carmen Araújo. Vou ler aqui o mini currículo. A Carmen Araújo é engenheira de produção com 20 anos de experiência em transporte e política ambiental. Desde 2016, é diretora-geral do escritório do Conselho Internacional de Transportes Limpos, que é o ICCT, no Brasil, onde atua como formuladores de políticas públicas e parceiros. Participa de estudos e pesquisas sobre veículos e combustíveis limpos no país. Foi diretora de operações do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, e trabalhou como consultora para instituições internacionais e nacionais. É formada pela USP, com MBA em Gestão Ambiental pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e MBA em Gestão de Tecnologia da Informação pela FIA. Muito obrigada, Carmen Araújo. A palavra agora está com você. Obrigada, é um prazer estar com vocês. Eu compartilho tela, é isso, para colocar a apresentação? Sim. Para amplificar aqui. Bom, eu vou pegar um exemplo que nós estamos e vou tentar contextualizar nas questões que são colocadas. Nós temos um caso de São Paulo, ele é bastante emblemático para o nosso país pelo contexto em que ele ocorre. Vou tentar passar algumas questões e como é que nós estamos trabalhando com isso. Bom, primeiro deixa eu apresentar o ICCT. O ICCT é uma organização que se propõe a induzir ao desempenho ambiental e eficiência no setor de transportes, em qualquer segmento, rodoviário, marítimo e aéreo, sempre com foco em saúde pública e mudanças climáticas. Nós atuamos produzindo estudos técnicos e damos apoio regulatório, atuamos direto em políticas públicas para melhorar esse desempenho. Então, a ideia é ter uma organização que não tem um viés, então é totalmente baseada em análises e estudos. E uma das questões importantes, como nós estamos nas principais regiões dos segmentos de veículos, onde é importante esses segmentos, nós temos um intercâmbio muito forte dessas políticas, então nós podemos sempre avaliar o que funciona, o que não funciona em cada região e trocar as melhores práticas. Nesse caso específico de São Paulo, nós estamos dentro de um projeto com uma parceria, cujo foco, e o projeto chama ZEBRA, Zero Emission Bus Rapid Deployment Accelerator, em parceria com C40, P4G é o financiador, e WRI também faz parte desse projeto. O objetivo do projeto é fomentar a transição para aquisições de ônibus nas principais cidades latino-americanas. Na primeira fase, São Paulo foi uma dessas cidades ao lado do México, Bogotá, Medellín e Santiago.
Então, nós estamos agora fazendo uma disseminação do que aconteceu na primeira fase, ainda em São Paulo, com uma implementação em andamento. Uma das questões, o que é esse projeto Zebra? Só passando rapidamente. Ele tem 4 focos principais. Primeiro, a liderança da cidade no processo. Então, garantir o compromisso político para desenvolver uma estratégia de implementação. Isso é um indutor bastante relevante em qualquer local. O segundo, como é uma tecnologia que ainda não está tão presente nas regiões, é necessário induzir essa oferta de alguma forma. E, nesse caso, o Brasil tem uma peculiaridade bastante forte, que são os custos, ou eu diria até um certo protecionismo com relação a produtos importados. Nós temos uma indústria local e, por conta disso, nós temos impostos de importação altos, né, que em algumas situações inviabilizam a introdução se o produto não é fabricado localmente. Então, é necessário uma indução dessa fabricação local de ônibus elétricos. O outro ponto importante que nós vamos entender bastante na hora que eu detalhar um pouco mais a análise é a importância de mecanismos financeiros específicos. Para dar um spoiler do que muitas pessoas já sabem, o custo da tecnologia ele é muito mais alto do que o que nós temos hoje na tecnologia a combustão interna, a tecnologia diesel. Isso vai... E, por outro lado, nós temos uma redução muito importante do custo operacional. Então, nós temos que fazer um modelo de negócios, alguma forma de financiamento, em que esse impacto inicial do custo de aquisição seja diluído, para que ele consiga se pagar com relação ao custo da operação. Então, esse vai ser um outro ponto dentro do projeto que nós estamos fazendo. E, por fim, o intercâmbio do conhecimento. A ideia é de acelerar, então, uma vez que eu tenho uma região, uma cidade, o que for, que já está adiantada nisso, essas experiências sejam rapidamente passadas para outras cidades ou regiões. Bom, no caso específico de São Paulo, nós temos um convênio assinado em 2019 com o órgão de transportes, a SP-Trans, e estamos dando apoio em orientações, estudos, acompanhamento do projeto de eletrificação, análise de modelos alternativos e, principalmente, o cumprimento das metas. São Paulo tem metas definidas para essa redução. Então, esse é um pouco o escopo do projeto no qual nós temos com parceria com o C40. Bom, o contexto primeiro o contexto da América Latina. É importante nós olharmos o que está acontecendo em algumas cidades ou no conjunto das cidades da América Latina. Nós tivemos, nos últimos 4 anos, um aumento de 3 vezes da frota elétrica nessas cidades. E, aliás, esse é um portal que nós sugerimos que se acompanhe. Ele é feito pelo LabMob, com apoio do projeto Zebra, na qual a gente, a cada 6 meses, atualiza quanto de veículo elétrico entrou na frota. Então, é uma boa referência para se entender por cidade, por região, e quais são os fabricantes, então, por fabricantes, e o que está acontecendo nessa transição. Eu recomendo esse site para olhar isso. No caso de São Paulo, São Paulo tem, no Brasil, o maior sistema de transporte público municipal. Hoje conta com 12.200 veículos operacionais, ainda sob efeito da pandemia, nós estamos na faixa de 5,7 milhões de passageiros por dia, e estamos com quase 2 milhões de quilômetros por dia. Então, são números grandes em que esse impacto seria bastante relevante para essa transição. E o que nós temos em São Paulo também é uma lei do clima. O que seria isso? É uma lei que obriga uma transição para 0 emissões em 20 anos. Em 10 anos, nós temos uma transição para 50%, para redução de 50% das emissões de CO2. Então, esse foi um impulso importante, uma sinalização importante para essa transição em São Paulo.
E aqui um pouquinho da lei, né? Nós temos em 2028 que estávamos com metade das emissões de carbono, e isso é emissão de escapamento, tem algumas questões ainda a serem equacionadas, mas são emissões de escapamento. Além dessa redução, em 2038 nós temos que estar com a frota com 0 emissões de CO2. E, além disso, essa lei também regulou a redução de emissões de MP, de material particulado e NOx, que tem uma contribuição relevante de 70% no segmento de transporte nas cidades, especialmente em São Paulo. Então, a lei determina quais são as metas de 10 e de 20 anos. Essa lei também, ela se originou de uma lei, digamos, que não pegou. Era uma lei que induzia uma redução gradativa de 10% do combustível fóssil da frota de ônibus de São Paulo. Não foi viável, foram testadas várias tecnologias para viabilizar. Há um ano de se completar a meta, né, a posta de reduzir em 100%, foi alterada essa lei para essa, e que eu não induzo, não digo também qual tecnologia eu quero, eu só digo qual é a meta de emissão que eu quero ao longo do tempo. Então, eu não falo em combustível, não falo em nada, eu falo em emissões, que pode ser através da tecnologia veicular ou redução da de carbono dos combustíveis. Por conta de ser uma lei em cima de uma que não pegou, ela incluiu alguns mecanismos de controle. Então, incluiu um comitê gestor desse programa, estabeleceu a métrica, ou definiu quem definiria a métrica, que já foi, e o prazo para essa definição, e ela é baseada em 2 relatórios, né, o anual de emissões de cada operador e um plano de emissões. Cada operador tem que apresentar o seu plano, porque a decisão de qual tecnologia utilizar está na mão do operador, com a chancela do poder público. E o que a lei coloca, um ponto importante, é que o custo incremental da transição tecnológica tem que ser garantido por engenharia financeira específica. Hoje, ela é traduzida da seguinte forma: se não houver uma comparação de custos da tecnologia diesel com a nova tecnologia, nós teremos dificuldade de implementar. Teria uma justificativa para não implementação, digamos assim. Então, todo o esforço que está se fazendo é justamente em modelos de negócios e na análise desses custos. E aqui entrou, o ICCT fez um primeiro estudo. Quando saiu essa lei, nós fomos avaliar quais eram as tecnologias que poderiam ser utilizadas para cumprimento da lei. E fizemos um TCO, um custo total de oportunidade, para que permitisse a comparação dessas tecnologias. E tivemos a melhor comparação para o elétrico a bateria. Esse estudo foi feito com base de informações de 2016 ou 2017, e essas comparações relativas, elas se modificaram por uma série de motivos, em especial pelo custo do dólar, etc., precisa ser refeita. Mas havia uma clara indicação que, dentre as tecnologias disponíveis, a elétrico a bateria era bastante competitiva. Além do custo total de oportunidade, nós fizemos uma comparação de emissões também. A lei falava em emissões de escapamento, e nós olhamos também do ciclo. E aqui eu não vou entrar no detalhe, porque não é o foco, eu sugiro para quem tiver o interesse que verifique esse estudo que está disponível no nosso website. E, por fim, nós chegamos à conclusão de pegar esses poluentes de efeito clima e fazer uma comparação, considerando, inclusive, o uso indireto, extremamente relevante em alguns casos. Depois que nós chegamos a essa conclusão, então, dentro do projeto Zebra, nós estamos apoiando fortemente a eletrificação, porque passamos por uma etapa de análise de alternativas tecnológicas e chegamos à conclusão que a eletrificação era um caminho mais adequado nesse momento, com a tecnologia disponível. Chegamos a uma outra questão, que é uma modelagem a nível rota, a nível linha, ou seja, começando o processo de eletrificação, quais são as linhas que eu devo focar, que eu teria um momento inicial com a tecnologia hoje disponível, essa vantagem. E vamos comparar com a tecnologia disponível que está circulando nessas linhas.
Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, essa é uma modelagem de 3 etapas. A primeira, a identificação do ciclo de condução. O ciclo anda-para, a identificação de aclives em cada uma dessas linhas. Então, isso é um trabalho bastante minucioso de construção desses ciclos. Entendo esses ciclos, nós simulamos o desempenho esperado, tanto do veículo que está rodando, diesel, nós elencamos o mais comum, como a tecnologia disponível e elencamos um dos fornecedores dessa tecnologia. Isso pode ser feito para qualquer um dos fornecedores. E chegamos ao TCO a nível de rota a rota. Uma das conclusões importantes por que nós fizemos isso é que essa transição ela exige um planejamento um pouco mais minucioso, por vários motivos. Primeiro, se nós estamos falando em custos, nós não podemos trocar um ônibus diesel por 2 ônibus elétricos por conta da autonomia. Então, era uma questão importante, nós colocamos uma restrição adicional com essa tecnologia, considerando que a carga deveria ser em horário fora de pico, para o custo da energia não subir, e uma série de considerações. Então, a melhor forma era que nós tivéssemos o veículo rodando durante o dia e a carga à noite. Isso foi numa primeira análise, não quer dizer que inviabilize outras estratégias de carregamento, mas foi a primeira análise de quais são as rotas em que essa condição seria vantajosa. E aí nós chegamos a essas questões. As perguntas eram: como a característica de cada linha afeta esse desempenho? Como é essa comparação? E por onde nós começaríamos a eletrificação? Em quais rotas nós começaríamos a eletrificação? Aqui é um exemplo de como nós pegamos, são dados de GPS, segundo a segundo, na qual nós coletamos alguns dias e construímos um ciclo representativo. Acho que isso não vale a pena nós entrarmos muito no detalhe, mas foi o que nós fizemos. Na comparação, selecionamos rotas de um operador que hoje é quem tem o piloto, é a Transvolf. Então, hoje ele tinha o piloto dos 18 veículos elétricos circulando, escolhemos esse operador para analisar as rotas dele. Ele tem 32 rotas, dessa nós fizemos uma seleção de 20, por uma série de motivos, ele tem uma zona rural, tem rotas que passam por balsa, então algumas rotas elas ficariam um pouco mais complexas de serem modeladas e não teria tanto sentido começar por elas. Então, nós elencamos e chegamos a 20 rotas. Uma questão importante, que, assim, essa é geral, independente dessa modelagem, é que o consumo em termos de energia do veículo elétrico, então a eficiência energética em termos de energia do elétrico comparado com o diesel, ele consome 1/3 de energia para fazer o mesmo esforço, para fazer o mesmo movimento. Então, essa questão extremamente importante de que nós temos que ter uma matriz limpa, nós também temos que ter eficiência energética. Então, são esforços em paralelo, mas a própria eletrificação em si já induz a um ganho de eficiência energética extremamente importante. Então, nós vimos, e considerando que eu estou consumindo 1/3 da energia para fazer o mesmo movimento, uma mesma rota, nós chegamos, colocando os preços de diesel e o preço da energia, nós vamos chegar a um custo do quilômetro, a energia por quilômetro, tanto do veículo elétrico, sendo 30% a 40% do custo se fosse a diesel. Então, nós já temos, aqui dá para nós termos uma ideia do tamanho da economia operacional trocando o diesel por eletricidade. Bom, este é só um exemplo de como nós chegamos em cada uma das rotas, é só para mostrar que nós fizemos o TCO comparando 3 situações, o veículo básico, o padrão elétrico e o padrão diesel P7, para entender como estariam essa comparação em cada uma das rotas. Eu não vou me ater a isso e vou para algumas conclusões importantes. A primeira questão, olhando uma rota específica, essa 60/30, que por sinal ela não está nem no extremo de ser a mais indicada, nem a pior. Ela é meio mediana e é onde estão rodando os veículos. O que nós percebemos é que o custo do veículo hoje, o dólar ao nível que está, etc.,
ele chega a ser 2,6 vezes maior do que o veículo a diesel. E o custo operacional ele é um quarto. Então, assim, nós temos que fazer modelos de negócios para que essas vantagens totais do TCO, elas se equiparem. Aqui nós temos um custo total de 7%, de 7% acima nessa comparação. Isso já atualizando os custos, como eu falei, com grande impacto do valor do dólar e aí vai. Então, esse é a grande mensagem que nós temos. Nós temos que resolver a questão. Nesse caso específico, que está retratando a situação de São Paulo, já existe um modelo de negócios inovativos, que é esse aluguel da bateria no caso do elétrico. Eu não estou adquirindo um veículo com bateria. Eu estou adquirindo um veículo sem bateria e estou alugando a bateria. Então, já é um modelo de negócio alternativo. O que muda isso? O aluguel da bateria, ele é em termos mensais, ele não entra como um custo de capital, ele é um custo operacional. Então, faz uma diferença importante nessa questão. Primeiro, que não onera a cidade, que pode não ter o recurso para esse investimento, para remunerar o operador que comprou um veículo 2,6 vezes mais caro, e ele viabilizou esse piloto. Então, é um modelo que temos hoje e que existem algumas alternativas em desenho para São Paulo, a semelhança do Chile e da Colômbia. Uma outra coisa que nos chamou a atenção, na primeira análise que nós fizemos, comparando a distância por dia do veículo diesel com o elétrico, nós percebemos, deixa eu mostrar um pouquinho o que seria esse gráfico. A barrinha azul equivale à mediana, ou seja, quantos quilômetros 50% da frota diesel tem percorrido em cada uma das rotas. Nós percebemos que nessa questão da mediana, e a barrinha de cima, com as duas bolinhas, ela é a faixa de autonomia do elétrico. A bolinha vazia é quando eu tenho 80% da bateria, eu tenho uma bateria degradada, com 20% de degradação. Então, é o que vai acontecer no caso extremo. Nesse caso, nós fizemos uma situação extrema de simulação com 100% de passageiro o tempo inteiro. Mas nós olhamos, na primeira resposta que tivemos, que nós teríamos veículos a diesel rodando mais do que a autonomia de um veículo elétrico. Isso nos chamou muita atenção e que nós fomos analisar como estava a variação da quilometragem nessas rotas pelo diesel. Existia uma variação enorme de veículos que rodavam 100 quilômetros para veículos que rodavam 300 quilômetros numa mesma linha. Obviamente, eu tenho picos e vales que pode explicar essa questão, mas que nós vimos que é possível nós termos um equilíbrio se nós colocarmos o veículo elétrico rodando no seu máximo. Aqui é uma questão importante. Então, a partir da análise da rota, nós começamos a tentar tirar algumas conclusões importantes. Uma das mais relevantes é que, quando nós fazemos uma comparação de custo, e se eu tenho uma vantagem na operação, no custo operacional, eu tenho que fazer o veículo elétrico rodar no seu máximo. Então, ociosidade, trocar um veículo elétrico e deixar ele na garagem, não se paga. Porque o que nós temos é um ponto em que a transição acontece, em que eu tenho uma vantagem em relação ao veículo elétrico. Então, aqui nesse caso, é um caso específico de uma rota em que nós simulamos as situações. Estou rodando 75 quilômetros, 100, 125, até o ponto dos 150, em que o veículo nessa rota tem uma vantagem em relação ao veículo diesel. Quais são as lições que nós temos disso? É necessário otimizar as linhas e como básico, principalmente no caso do veículo elétrico. Se o veículo diesel não é tão caro deixar na garagem, pela sua flexibilidade, pelo seu custo, no caso do elétrico, isso vai ser muito relevante. Então, nós amplificamos as vantagens se nós colocarmos o veículo elétrico rodando na sua capacidade da bateria. Outra questão importante que nós fomos analisar, quando nós vimos que davam 7% acima e que nós tínhamos que estar equiparado,
por uma questão de situação que nós temos, com queda de receita, aumento do subsídio, porque caiu a receita, mas eu não reduzi tanto a oferta de veículos. Então, nós temos uma alteração nesse equilíbrio das contas por conta da pandemia. Então, nós fomos analisar quais são os fatores que poderiam estar afetando. Nós chegamos à conclusão que nós estamos usando os dados atuais de custos de veículo, de custo de energia, e que essa fotografia instantânea não é indicativa do que vai acontecer no horizonte que nós analisamos dos 15 anos, que é a vida do veículo. E fomos analisar uma série de cenários e premissas. O primeiro é a tendência de aumento do custo do veículo diesel, porque temos uma tecnologia entrando e que existe uma possibilidade desse aumento. Outra questão, uma tendência de possibilidade de redução do preço do veículo elétrico, com nacionalização e aumento de escala, de volume de produção. O preço da energia elétrica, quando se compra um volume, nós podemos ter uma redução e uma previsibilidade maior do preço da energia. Uma pressão muito grande para aumento do preço do diesel, que nós já estamos observando, estamos no meio de uma discussão de isso, e, eventualmente, condições de financiamento. Só para dizer que um dos itens mais importantes é a redução do preço do veículo. Então, nós estamos num cenário de preço de dólar alto, de nacionalização ainda um pouco limitada por conta de escala, e que nós temos um impacto. Se nós tivermos uma redução de 15% dos custos e uma questão de um carregador para 3 ônibus, que é factível, nós, inclusive, chegamos no preço amarelo, que é do veículo básico, em que nós temos outra condição de conforto, etc, etc. Então, ele é comparável com o vermelho, mas nós até chegaremos no preço do veículo básico, podemos dar um upgrade nessa troca de veículos. E aqui nós temos, eu não vou entrar no detalhe, nós temos as diversas análises de sensibilidade. O preço do diesel, por outro lado, é extremamente impactante nesse equilíbrio. Se nós temos uma clareza de que é muito provável que o preço do diesel vai aumentar, por todas as projeções que nós temos olhado, nós vamos ver que essa comparação de elétrico e diesel vai cada vez mais dar vantagem para o veículo elétrico. Isso é importante porque nós temos, como foi dito, que dar uma relevância muito grande no transporte público, e ele tem que se manter, se pagar. Então, existe uma questão de quanto está custando, etc. E com essa questão de colocar alguma coisa que é mais econômica no sistema, além das vantagens óbvias de emissões de poluentes, emissões de gás de efeito estufa, e de conforto, de redução de ruídos e tudo mais, nós teríamos um ganho ainda para o custo dos sistemas de transporte público. Eu acho que eu acabei um pouco eu acho que mas esse é o grande aqui. Quer passar uma última mensagem? Então, aqui é mais ou menos um pouco, eu vou passar esse último slide, então, mais ou menos o que nós colocamos, o primeiro ponto, essa barreira de transformar esse custo inicial de aquisição ao longo do período, para que eu tenha a vantagem do custo operacional no conjunto, isso exige uma alteração, às vezes, da forma como é contratado esse sistema, às vezes a separação do custo do capital, da operação e questões disso. E novos financiadores que entram no sistema. Por exemplo, os distribuidores de energia estão muito interessados nesse mercado e aparecem como potenciais financiadores dessa transição. Então, isso é um ponto bastante relevante a ser considerado. Outra coisa que eu rebato bastante, São Paulo fez uma prévia de otimização operacional nesse último edital, isso é muito básico. Então, cidades que ainda estão com muita ineficiência, a dica é, primeiro, faça uma otimização operacional para fazer uma transição com muito mais ganhos. E a outra coisa, a sinalização política de que eu quero ir para essa transição acelera muito a oferta de produtos. Enquanto não tem, o mercado fica esperando, eu não vou investir porque eu não sei se é para valer. Então, esse é um sinal importante do ovo e a galinha, né? Então, temos que apostar e dar essa sinalização da demanda, né, das cidades, de que é para valer a transição. Isso é extremamente relevante na nossa ótica, o que nós estamos vendo em São Paulo.
E é isso, eu fecho aqui. Muito obrigada, Carmen. Riquíssima, muitos detalhes, né, a sua apresentação. Desculpa ter que acelerar, mas estamos com várias perguntas aqui já para o final do nosso evento, né? Algumas pontuações aqui, muito relevante, essa questão do posicionamento, né, da indústria do Brasil, a relevância da indústria automotiva no Brasil e como isso influencia e como isso impacta na implementação dos ônibus, né, através de, às vezes, um aumento do custo, um encarecimento. Muito bom também escutar sobre o modelo de negócio e o TCO, o custo total de oportunidade, o custo total de propriedade desses ônibus, que faz toda a diferença, a importância das leis do clima e regulamentações locais para essa implementação, e essa análise, né, bem mais detalhada da rota dos ônibus. A gente tem que entender que os ônibus eles têm as rotas que são mais interessantes, mais oportunas de serem implementadas, né, para os veículos elétricos, de acordo com as diversas características. Então, bem bacana também essa análise das rotas de ônibus. E, por fim, essa questão da separação entre custo de capital e o custo operacional e como isso se diferencia entre os atores que operam dentro desse novo modelo de negócio. E quando a gente fala em modelo de negócio e novos atores, o Chile realmente tem um papel de liderança aí na região e se destaca pela sua frota, né? O Chile hoje é o país que tem a maior frota de ônibus elétrico da América Latina e tem um modelo de negócio muito particular e que todos têm a aprender com esse modelo do Chile. Portanto, para nos presentear aqui com mais informações sobre o modelo de negócio do Chile e o caso do Chile, temos a senhora Heloísa Schneider. Vou ler rapidamente a apresentação da Heloísa. É engenheira agrônoma, com mestrado em assentamentos humanos e meio ambiente, possui pós-graduação em engenharia ambiental pela Faculdade da Catalunha, trabalhou no setor privado em organizações internacionais como a CEPAL. O foco do seu trabalho é a sustentabilidade e as mudanças climáticas, com especialização em finanças climáticas e transporte limpo. Atualmente trabalha como consultora independente e é professora em 2 mestrados focados nesses temas, no Chile e na Argentina. Então, por favor, Heloísa, muito obrigada pela sua participação e a palavra é sua. Muito obrigado, Natália. Vou compartilhar a minha tela. Está? Está, se puder colocar em modo apresentação para a gente ver na tela inteira. Já vamos lá. Ótimo. Sim? Tem que trocar de tela ou está na tela certa? Está ótimo, está na tela certa. Perfeito. Muito obrigada, Natália. Bom, muito obrigada para Conrad pelo convite. Natália, Rafael, muito obrigado. Na verdade, é um desafio grande falar na frente de pessoas tão especializadas e tão dotadas no tema. Voy a pasar para castellano, porque me sale más fácil hablar en castellano y como hay traducción simultánea, me voy a aprovechar de esta ventaja, porque mi portugués no da para tanto. Carmen, me pareció excelente tu presentación. Yo creo que hay muchos temas que en realidad nuestras presentaciones se complementan, igual como la de Diego, en este aspecto como más integral de lo que ha sido la implementación del sistema en el caso de Chile. Y creo que hay muchas cosas para conversar en el futuro, o sea que, bueno, mantengamos contacto para más adelante. Bueno, dicho esto, el foco de mi presentación es justamente el caso de Chile, y parto por un comentario un poco anecdótico de lo que es el caso de Chile. Yo vivo en Chile desde el año 85, y Chile ha sido un país que ha avanzado mucho en muchas cosas, pero yo creo que el tema del sistema de transporte público, sobre todo en la ciudad de Santiago, ha sido uno de los que más ha evolucionado.
Cuando yo llegué a vivir acá, venía de un sistema brasilero donde el bus paraba en un paradero, donde los buses eran limpios, eran ordenados, aunque los brasileros no les parece tan bueno, pero llegando a cualquier otro país de América Latina, los sistemas eran bastante precarios. Y el de Chile era bastante precario. De hecho, tenía rutas casi infinitas. Uno casi tenía el bus que pasaba por la puerta de su casa. De hecho, uno no tocaba las campanillas porque no habían paraderos establecidos, sino que uno le pedía al chofer que parara donde uno quería parar. Por tanto, era un sistema bastante precario. Ha evolucionado para lo que tenemos hoy día, que es un sistema bastante moderno, incluso un líder en lo que es la implementación de tecnologías como los buses eléctricos, pero también los avances en los modelos a Disney para mejores combustibles fósiles. Hoy día en Chile ya no se discute otro nivel de combustible que no sea el Euro 5 al Euro 6. Por tanto, ha habido avances sustanciales. También cuando llegué en el año 85 teníamos una línea del metro, ahora tenemos 7, que abarca una parte muy importante de la ciudad, y uno de los cambios tal vez más importante que hubo en esos casi 40 años ha sido la integración del sistema de transporte. El sistema migró de un bus, un dueño, a un sistema integrado de empresas con rutas predefinidas, un casi BRT. No es un BRT 100% porque no todas las rutas están por carriles segregados, pero que ha hecho una conexión incluso ya de a poco con otros sistemas modales, como por ejemplo, ya hay bicicleteros en las estaciones del metro, por ejemplo, ¿no? Eso han habido avances en el sentido de la integración del sistema. Por tanto, creo que eso es muy importante mencionar, porque eso explica de alguna manera como la intención que hay y por qué probablemente el llegar a introducir el sistema de electromovilidad en lo que es el transporte público no es tan raro, dado este avance que ha habido en el sistema en un corto plazo de tiempo. Dicho esto, ¿cuáles son los primeros pasos que ha dado el país con relación a la electromovilidad? Bueno, aquí quien da este primer paso es Enel. En ese entonces se llamaba Endesa y todavía era española, no era italiana como es hoy día. Y al alero de lo que ya se hablaba en el mundo de la movilidad eléctrica, de los autos eléctricos, inaugura una primera electrolinera y trae algunos autos eléctricos que ellos mismos como compañía empiezan a circular por la ciudad y empiezan a posicionar este vehículo como una nueva alternativa de combustible, pensando claramente en dar más uso y una nueva línea de negocio para su negocio de electricidad. Enel en Chile es tanto generadora de energía como es distribuidora de energía en Santiago. Y Santiago es la mayor ciudad del país que concentra más de 1/3 de la población, por tanto, tiene una presencia muy significativa. Y lo que haga Enel, de alguna manera, es muy significativa dentro del escenario nacional. En el año 2016 colocó en operación un bus eléctrico que circulaba por Santiago en esta ruta que nosotros vemos aquí en la presentación, con algunos horarios predefinidos, y si no estoy equivocada, era gratuito. Uno se subía al bus, hacía la ruta, iba a su punto. El año siguiente incorporó 2 buses al transporte público de pasajeros en modo de prueba, y aquí hizo algo de lo que comentaba Carmen. Aquí las pruebas no se hicieron con modelos matemáticos y no con encuestas, sino que en terreno, y aquí había un tema muy interesante, porque se estaban en construcción, por ejemplo, los carriles confinados. Entonces, no es que estos buses automáticamente entraron en rutas ya predefinidas, establecidas, sino que tuvieron que enfrentarse a todos los baches y todos los problemas que había en una ciudad que hasta no muchos años antes los buses circulaban por todas las calles de la ciudad, con los problemas del pavimento, con todavía no una definición clara, por ejemplo, de los paraderos, etcétera. Por tanto, recargando las exigencias al bus eléctrico similares a las que enfrentaban los buses a diésel. El inicio del proceso en Chile fue liderado por el sector privado y liderado por las empresas generadoras de electricidad, que vieron una posibilidad, vieron una oportunidad y un modelo de negocio que podían ellos explotar para agrandar su propio
patrón de producción y consumo. Es decir, ellos estaban, por un lado, empezando a invertir en lo que eran las energías limpias y por otro lado estaban empezando a buscar mercados en los cuales esa energía limpia tenía más valor que el uso tradicional de la energía. Por tanto, ellos empiezan, ¿y cuál es uno de los puntos más importantes de ese proceso? Que lo hacen desarrollando alianzas a través de un modelo de leasing, porque entendían que el costo de un bus eléctrico era mucho más alto que un bus diésel. Pero a diferencia de varios países en la región, Chile es un importador neto de tecnología, por tanto, la carga tributaria de un bus a diésel y la carga tributaria de un bus eléctrico es prácticamente la misma. Por tanto, el país no se ve afectado por un cambio tecnológico desde el punto de vista de la carga tributaria que puede acarrear a una amplificación del costo, sino que más bien es el costo neto de la tecnología y si bien es más elevado, se buscó, las empresas eléctricas buscaron modelos de negocio donde el bus entrara al sistema de una forma menos dolorosa y ahí el sistema de leasing. Las alianzas fueron las empresas eléctricas, las empresas de buses y los fabricantes, que también por otro lado entendían que Chile podía ser una vitrina interesante para los demás países de América Latina, porque Chile, entre otras cosas, ofrece seguridad institucional y seguridad jurídica y además tiene una trayectoria muy interesante con todo lo que es la importación, con reglas bastante claras y definidas. Por tanto, para los fabricantes de buses era un buen mercado, era un mercado en el cual ya habían ciertas garantías en los cuales les facilitaba el ingreso. Bueno, se dan esas alianzas y muy prontamente entra el competidor de Enel al juego, que es Engie, y hace el mismo tipo de alianzas con otras empresas, pero además agranda el proceso y busca otras variables. Y además esas alianzas van integrando nuevos actores e integran fuentes de financiamiento, que entonces va modificando y va generando alternativas de modelo de negocio. Bueno, al fin del 2018, y ya vamos a ver que 2018 no es una coincidencia, empiezan a operar los primeros 100 buses adquiridos por Enel. Es una iniciativa que es parte de la estrategia de la generadora, que invirtió 30 millones de euros para adquirir los vehículos a través de un leasing para el operador. Se entregaba en forma de leasing y contemplaba, ¿no?, la compra de los buses y la infraestructura para la recarga con un compromiso que esta electricidad fuera verde o limpia, como bien lo mencionó Diego, que sin ser la electricidad limpia no tiene sentido porque deja de ser interesante desde el punto de vista de la reducción de emisiones. En marzo del año siguiente entran otros 100 más en operaciones que fueron en este caso colocados por la empresa Engie. Bueno, estas iniciativas anticiparon la renovación del transporte público de Santiago, que ya venía renovándose y que, ¿por qué digo que no es coincidencia el fin del año 2018? Porque en el año 2018 se vencían los primeros contratos originales del sistema de transporte público, lo que entonces facilitó la renovación del modelo de negocio y la autoridad, como vio el éxito de estos modelos y la aceptación que hubo por parte de los operadores de implementar esta suerte de piloto, pero con una gran cantidad, con una cantidad significativa de buses, entonces el Estado también por otro lado vio una oportunidad de decir, oh, parece que la prueba ya está, parece que le gusta a las operadoras, el modelo de negocio está funcionando, por tanto, cambió lo que eran los procesos normales de licitación y incluyó dentro de las licitaciones 200 buses eléctricos en los procesos de licitaciones futuros. Esos procesos recién se están dirimiendo ahora, se atrasaron mucho, entre otras cosas, por la pandemia, pero aquí, ¿cuál fue el tema principal? Hubo que rediseñar lo que era el modelo de las licitaciones y para eso hubo que hacer los debates que se consideran pertinentes, entre otros la Contraloría, para que se aceptara implementar esta nueva tecnología en lo que eran las licitaciones. Bueno, ¿qué mudó en las licitaciones? Mudaron algunas cosas y algunas cosas absolutamente estratégicas y una de ellas fue que pasó a ser licitado la licitación a través de la concesión del uso de las vías.
se separaron los activos estratégicos de la operación de los buses, pero como una forma de reducir las barreras de entrada de nuevos actores y mejorar la calidad del servicio. Aquí el tema calidad de servicio era un tema muy importante porque si bien es cierto, cuando se implementó el que fue el Transantiago en el año 2005 y que salimos de este modelo de prácticamente pequeñas empresas que explotaban las rutas, en un primer momento a la ciudadanía le pareció muy interesante el modelo, pero con el tiempo empezó a no gustarle y la calidad del servicio empezó a bajar porque el bus ya no paraba donde las personas querían, por tanto, empieza a ser muy importante y empieza a entrar en juego todo lo que es la mejoría de la calidad de servicio efectiva. Bueno, se reducen los periodos de concesión, pero para el caso de los eléctricos se reduce igual, que era de 10 años, pero se amplía de 5 a 7. Por otro lado, si bien la iniciativa se hace al margen de la política de transporte, pero se hace en el marco de la política energética del país, que en el programa del gobierno 2018-2022 contemplaba un fomento a la movilidad eléctrica o del transporte público y la ruta energética, que también hablaba del tema, y más adelante se elaboró la Estrategia Nacional de Electromovilidad, donde ya participaron en conjunto el Ministerio de Energía, Transporte, Telecomunicaciones y Medio Ambiente. Y aunque no hay registros oficiales como un documento oficial, pero lo escuchamos en un pronunciamiento del presidente de la República, en el cual se anunciaba que el año 2022, 5.300 de los 6.600 buses que en este momento circulaban en la región metropolitana iban a ser eléctricos y que en el 2019 iba a haber un corredor totalmente eléctrico. Eso no pasó tan así, pero significa que efectivamente el Estado está comprometido y además Chile hace un año se comprometió con la carbono neutralidad. Por tanto, el sistema de transporte es un actor muy importante para lograr estas metas. Ahora, ¿cuál fue la motivación de los operadores para aceptar este nuevo negocio y aceptar estos buses que para ellos era literalmente chino? Los buses eran chinos, pero el negocio era chino, que tenían que empezar a entender cómo nos movíamos, cómo hacemos el mantenimiento, qué técnicos necesitamos tener. Chile no tenía esta mano de obra, por tanto era complejo toda esta mecánica que había detrás. Bueno, mejorar el servicio y la comodidad de los usuarios, clave. El modelo estaba en desventaja contra el auto particular. El crecimiento del uso del auto particular ha crecido enormemente en la medida que el Transantiago caía en desgracia, aumentaba, y la pandemia nos hizo un flaco favor y nunca se vendieron tantos autos privados como en estos últimos 2 años, porque además se generaba, como el servicio se era visto de mala calidad, inseguridad por la insalubridad del servicio eventual. La mayor disponibilidad, ya que requieren menos mantenimiento, paraban menos tiempo los buses, y a los ahorros de costo con respecto al bus diésel. ¿Por qué? Porque Chile es un importador neto de combustible, por tanto sube el dólar, sube el precio del petróleo, empieza a ser muy caro. Y por otro lado, ya cada vez nuestra matriz energética es más limpia, con unas franjas de precio de electricidad cada vez más baja, por tanto ya empieza a equiparar y lo eléctrico pasa a ser más económico como combustible que el diésel. Los nuevos modelos dan alegría a la vida, incorporan aire acondicionado, Wi-Fi, puertos de carga USB y asientos recubiertos con tela, que es un tema no menor. Salimos de los asientos plásticos y tenemos asientos más cómodos. Y eso fue muy valorado por la población y esto hubo un reflejo claro de esta mejora. Chile tiene una evasión muy grande, muy significativa, y en los buses eléctricos la evasión solo llegó a un 3%, dicho por el Ministerio de Transporte, mientras que en los buses normales, bueno, en algún minuto llegó al 40%, y cuando el eléctrico era un 3%, en el bus normal era casi un 27%. Reducir el costo de operación, mantenimiento, energía por kilómetro, como bien lo comentó Carmen, y operar de forma sustentable, reducir emisiones, la contaminación ambiental. No por tan buena gente, sino más bien porque Chile primero tiene un compromiso de carbono neutralidad, tiene una NDC y además tiene un plan de descontaminación de Santiago, que no tenemos una ley como en San Pablo, pero estamos obligados a reducir
emisiones. Algunos resultados, bueno, estos son las metas de la estrategia de electromovilidad y como vemos en lo que son las electrolineras ya hemos superado la meta, que era una meta del año 2020, el parque vehicular, estamos llegando a lo que es la meta, no hemos todavía llegado a los números que pretendía el presidente de la República, pero estamos avanzando, porque el 2022 está ahí, pero estamos avanzando. ¿Qué pasa en Chile y en Santiago hoy? Vemos que en Chile hay 819 vehículos eléctricos entre trolleybús y tal, pero la gran mayoría son buses estándar a batería y la gran mayoría están en Santiago, siendo que, de nuevo, la gran mayoría o casi el 100% son buses eléctricos con la consecuente reducción equivalente de emisiones que no ha sido menor. Hoy día están ya homologados dentro de lo que nuestro sistema, que podrían estar entrando dentro del sistema de transporte, todos esos modelos, y todos ellos chinos, como lo podemos ver, y algunos que todavía no están circulando, de algunas marcas que están a punto de entrar, y que probablemente van a ser parte de los procesos de licitación que se están llevando a cabo en este momento. Enel, y así como Engie, yo no tengo acciones de Enel por si acaso, no estoy haciendo propaganda de Enel, sino que más bien, por otro lado, se genera una línea de negocios y ofrece hoy día una gama de soluciones, y esto va muy en sintonía con lo que nos comentaba Diego. Es un modelo de negocio, no es solamente el bus, hay toda una gama de sinergias. Entonces, Enel provee el financiamiento de vehículos, la infraestructura en los centros de recarga y servicios de Smart City, que es mucho más amplio incluso que sus propias líneas habituales de negocio, que es generar electricidad y distribuirla. Viendo esta oportunidad de negocio, en julio del 2020, eso es una nota publicada por Enel y también en la prensa, formó una alianza con un fondo de inversión con la intención de otorgar financiamiento a operadores y fabricantes, reproduciendo el modelo de Chile en otros países de la región, como Colombia, Brasil, Perú, Argentina, Estados Unidos, donde Enel tiene presencia. Por tanto, pareciera, y un privado no va a replicar un modelo si no se siente cómodo con él, por tanto, lo replica y busca formas de financiarlo y seguir avanzando en este sentido. Aquí tal vez uno de los resultados más interesantes que tiene que ver con los estudios de satisfacción de las operadoras es una comparación entre lo que era el antiguo Transantiago y el que se llama Red hoy día, y vemos que creo que hay dos puntos claves. Uno es la comodidad, y si nosotros vemos lo que está en azul y en rojo es que aumentó la evaluación. En Chile la evaluación máxima es un 7, no es un 10 como en otros países. En comparación con el Transantiago es más que el doble, y la mala evaluación se redujo a mucho menos de la mitad. Con relación a si son modernos, y eso aquí no es una evaluación directa a los buses eléctricos, pero vemos que, por ejemplo, en lo que son modernos, probablemente el resultado está muy influenciado por los buses eléctricos, y vemos que también hay una enorme diferencia y mejora con relación a la percepción de los usuarios. Y finalmente, y ya con esto voy cerrando, según un estudio de académicos de la Universidad de Chile e investigadores del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que utilizaron una pulsera llamada Biomonitor, donde monitorearon cuáles eran los sentimientos de las personas con relación al uso de los distintos medios de transporte público, y la mayoría de las personas se siente más feliz y se siente más relajado cuando usa un bus eléctrico y muy comparable a cuando camina. Entonces, por tanto, yo creo que aquí podríamos estar concluyendo que de alguna manera el haber introducido el bus eléctrico en lo que es nuestra malla vehicular de transporte público está logrando no solo los beneficios, digamos, ambientales que pudiera llegar a decir, porque está reduciendo efectivamente emisiones de la atmósfera, pero también está influenciando en el bienestar de los usuarios. Con eso termino mi presentación y dejo abierto a todo tipo de consultas y comentarios. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Heloísa. Muy buena apresentação. Muito obrigada. Excelente. Muito bom saber que conseguimos, através dessa pesquisa que você mostrou, que o objetivo final, que é trazer o bem-estar e melhorar a qualidade de vida do cidadão, parece que foi atingido, né? Então, isso é uma ótima notícia. Bom saber também que esse desenvolvimento da implementação de ônibus pode ser visto como uma grande oportunidade pelo setor privado, com o respaldo do setor público. Muito interessante o caso do Chile. Muito obrigada. Eu vou já passar para as perguntas, porque foram muitas perguntas que nos enviaram, e eu agradeço a participação de todos que estão nos assistindo. Então, eu vou aqui passar algumas perguntas, vou direcionar, mas, por favor, fiquem à vontade para complementar, quem quiser complementar. Tá? Peço que tentem ser curtos na resposta para que a gente possa passar pelo máximo de perguntas possíveis aqui que nos enviaram, tá? A primeira pergunta eu vou passar para o Diego, não sei se o Diego está aqui, se o Diego nos escuta, mas pode ser complementada. A pergunta é a seguinte, foi enviada por Joel Ramos: com a introdução da tecnologia elétrica, nos contratos e editais são estabelecidos critérios mais rigorosos de qualidade e segurança na operação dos ônibus? Como a implementação dos ônibus elétricos pode resultar em maiores benefícios sociais? Não sei se o Diego está escutando, mas ou Carmen ou Heloísa pode, se quiserem começar respondendo. Oi, Diego. ¿Consiguió escuchar? Sí, muchas gracias. Y creo que es muy válido porque efectivamente yo me referí mucho a los co-beneficios que existen económicos y sociales. E incluso voy a utilizar esa última lámina o referirme a la última lámina que Eloísa en su excelente presentación lo hizo, en el sentido de que mejores condiciones en la movilidad de los individuos sin duda incrementan el bienestar. E incrementar el bienestar de los usuarios del transporte inclusive puede ser económicamente medido. Es una forma, se hace análisis costo-beneficio, hay unas técnicas para medir inclusive o para cuantificar ese incremento en el bienestar. Entonces, si nosotros tenemos la implantación de una tecnología más limpia, mejores condiciones en la movilidad de esos individuos, combinado con una digitalización y una mayor confiabilidad del sistema, sin duda alguna estamos implementando estrategias o estamos implementando una política social, que es mucho nuestro elemento, número uno. Y número dos, alrededor del tema central que es, insistimos, el ómnibus eléctrico, estamos hablando de energías renovables, estamos hablando de digitalización, estamos hablando de uso de suelo, de planificación urbana, de mejor ciudad, y estamos hablando de posibilidades de expandir la capacidad de manufactura y el volumen de producción industrial, lo cual a su vez genera empleo. Entonces, hablar de movilidad eléctrica implica hablar de generación de empleo, que también tiene un claro componente sobre el bienestar de los individuos. Si es que nosotros hacemos la consideración de todos estos impactos sociales, podemos trabajar sobre la determinación de la tarifa, es decir, internalizar esos beneficios para toda la sociedad y que aquellos se vean reflejados en una tarifa, para lo cual es necesario la intervención de un sector público y, por ejemplo, el subsidio de la tarifa o la preferencia, por ejemplo, para ciertos grupos específicos de usuarios. Entonces, es la combinación de beneficios sociales hacia transformación o a llevarlos hacia, en este caso, una tarifa privada. Eso, muchas gracias. Muito obrigada, Diego. Alguém quer complementar? Carmen ou Heloísa? Eu só queria complementar que, no caso do Brasil, nós somos produtores. Então, nós estarmos produzindo veículos em que é
o que está sendo colocado na América Latina não nos coloca fora desse mercado. Então, nós mantemos a competitividade, mantemos empregos. Então, tem uma questão de tecnologia e geração de emprego muito clara para nós que somos produtores também. E a mudança modal que é atraída na questão do elétrico, por ser mais confortável, é outro ponto. O transporte público tem perdido passageiros em todas as regiões. Então, esse é um ponto bastante relevante também em relação aos meios sociais. Carmen, obrigada pela resposta. Eu vou aproveitar, então, e tem uma pergunta aqui que foi endereçada para você, do Flávio. As taxas de retorno praticadas pela Enel e Engie na PPP com a Metbus em Santiago do Chile eram de 7,8% e depois 7,3%, com perspectivas de redução no médio prazo com a entrada do Banco de Desenvolvimento. Quais seriam novas perspectivas para a queda de taxa de juros no Brasil para o financiamento de ônibus elétrico? Tem uma pista? A pista que eu tenho é que as distribuidoras estão fazendo uma engenharia econômica, uma engenharia financeira, para que haja esse equilíbrio. E as variáveis que ela tem são as que ela pode lidar, que é o preço da energia, as taxas, mas nós não temos ainda um caso concreto, porque está em negociação. Então, eu só sei que o esforço todo é para que haja esse equilíbrio, e são as variáveis que estão sendo verificadas nesses casos de primeiro piloto, ou piloto em maior escala, coisas desse tipo. Ainda não consigo tirar uma pista disso. Tá ótimo, obrigada, Carmen. Tem algumas perguntas também para a Heloísa. Vamos ver. De Carol para a Heloísa. A eficiência energética, vou tentar ler em espanhol aqui, hein? Vocês me desculpem pelo portunhol. La eficiencia energética de los buses eléctricos es mucho mejor que los buses diésel. Sin embargo, quisiera saber si los buses eléctricos funcionan bien en ciudades ubicadas a grandes altitudes. Mira, yo creo que Carmen puede contestar esto mejor que yo, pero yo no he visto en la literatura que haya algún tipo de restricción debido a las alturas. De hecho, en Chile se usan o se está pensando y se está probando también el uso, por ejemplo, en la minería, y la minería está a gran altura. Entonces, aquí no veo que haya restricciones, pero yo, sin duda, yo creo que Carmen debe tener más antecedentes que yo en este sentido. O que eu posso dizer é que a altitude em si não impacta tanto o elétrico, mas a variação, as inclinações das rotas. Então, esse é um item relevante. Sim. Então, se nós estamos falando em rotas planas em alta altitude, talvez afete até mais o diesel pela sua tecnologia de combustão interna. Mas esse é o ponto a se destacar, as variações de inclinações ao longo de uma rota. Isso é relevante para a eficiência energética. O que intensifica o uso a necessidade de força para subir e tal, isso sim é mais desgastante, usa mais no elétrico que no diesel, mas eu acho que aí também... Fala em português ou castelhano? Como quiser, como preferir. Mas aí também eu acho que tem um outro elemento que não só tem a ver com as inclinações, mas também com o aprender a dirigir esses veículos nesse tipo de situações, né? Porque provavelmente no começo, quando se dirigiram os diesel, eles também gastavam mais combustível nas subidas e gastavam mais freio nas descidas, e hoje em dia já é um assunto que ele está mais... E provavelmente vai ter que se dominar essas técnicas, porque mesmo no mundo não tem tanto ônibus elétrico circulando para que tenha tanta história, para que se saiba qual é a melhor forma de dirigir em determinadas condições, né? Muito bom. Eu acho que relacionada a essa pergunta também tem uma pergunta do Gabriel, a princípio endereçada para a Carmen, se o estudo de autonomia que foi mostrado considera o uso de ar-condicionado, especialmente durante meses de verão. Sim, nós consideramos o uso do ar-condicionado, então a modelagem que é utilizada o Autonomy, nós, como São Paulo, todo novo veículo tem que ter ar-condicionado, a
condição que nós colocamos, nem avaliamos com e sem, porque não era uma condição real. Todos consideram ar-condicionado sim. Tá ótimo. Uma pergunta agora que fiquem à vontade para decidirem quem gostaria de responder. Gostaria de saber, essa é uma pergunta da Raquel Moraes, gostaria de saber se, na opinião de vocês, se há casos em que o ônibus elétrico não tem um custo-benefício favorável. Em quais condições o ônibus elétrico não é a melhor opção de descarbonização do transporte? Acho que tem a ver com o estudo das rotas, né? Pode falar, Heloísa. Sim, tem a ver com as rotas, mas também tem que ver com a matriz elétrica, né? Uma matriz elétrica suja, aí não tem muita competição, né? Então, por exemplo, no caso do Chile, por que ele começa a ser interessante? Porque, junto à política, digamos, de transporte, a base é a política energética de limpeza da matriz. Então, na medida que vai limpando a matriz, ele começa a ser interessante como descarbonização, né? Nesse sentido, se a matriz não é limpa, não tem sentido, porque vai continuar contaminando, e talvez aí o Euro 6 contamina menos do que uma termoelétrica a carvão. Entendido. Vocês gostariam de complementar? A mí me gustaría hacer un comentario allí, porque justamente nuestra posición desde CEPAL es que ese análisis costo-beneficio tiene que ser abarcativo, integral, comprensivo. Cuando se hace análisis costo-beneficio de un proyecto de infraestructura o de una intervención pública, es fundamental determinar cuál es la fuente de los beneficios, cuáles son la tipología de los beneficios y la tipología de los costos. Y evidentemente hay que entender los beneficios privados y los beneficios sociales, que es justamente lo que me refería anteriormente. Entonces, no se trata únicamente de la unidad eléctrica que puede ser importada desde otro continente, ¿sí? Cuando hablamos de estas estrategias, tienen que ser vistas en su contexto y en un marco más amplio. El análisis costo-beneficio, por ejemplo, debe incorporar las obras de infraestructura civil que son necesarias para la implantación de esa tecnología, lo cual es, por supuesto, necesario. Debe incorporar la captura de valor que nos permite, que son posibles a partir de la implantación de una nueva tecnología. Debe incorporar las ganancias ambientales y en términos también de salud pública, no solamente para los usuarios, sino también para las personas que directamente tienen una vinculación con el sistema. Tiene que considerar la provisión o la generación de nuevas fuentes de energía. Debe considerar la oportunidad de expansión industrial a través de la generación de componentes, de piezas, partes de esos equipos que pueden hacerse localmente. Entonces, en la medida en que aquello se genere, que consideremos toda la cadena de valor del servicio de movilidad eléctrica, ¿sí? Sin duda nosotros creemos y estamos trabajando dentro de ese proyecto para generar aquellos números, aquellas cifras, aquellos ejemplos. Creemos que la respuesta, sin duda alguna, es positiva en términos sociales y puede a la vez generar oportunidades de negocio importantes y atractivas para incorporación de capital privado. Sensacional, Diego. Há algum estudo concluído ou em andamento que consiga ter essa abrangência de todos esses benefícios e impactos? Precisamente nuestro proyecto de ciudades inteligentes, inclusivas, sostenibles e inteligentes, que lo llevamos adelante con el apoyo de la cooperación alemana, trabaja en ese sentido. Estamos generando, por ejemplo, la proyección, los escenarios de movilidad, el número de equipo y de equipos que serán necesarios para movilizar a quienes demanden el servicio en las ciudades de América Latina.
Esa es una cifra importantísima para la industria. Estamos trabajando sobre el impacto, por ejemplo, de la misma pandemia sobre la demanda de viajes y las necesidades de desplazamiento. Pensemos en el teletrabajo. ¿Cuál es el impacto del teletrabajo en el cual apenas el 20% de la población activa puede desarrollar teletrabajo, según las cifras de CEPAL? ¿Cuál es ese impacto sobre la movilidad? ¿Cuáles son las condiciones, la sostenibilidad financiera, por ejemplo, de la operación de movilidad en las 4 ciudades? Vamos a llevar a cabo justamente un análisis de la sostenibilidad financiera de ese servicio. Lo hemos contratado ya para la ciudad de Bogotá, lo vamos a hacer en México, en Buenos Aires y en Sao Paulo. Y será muy interesante hacer la comparación de aquellos elementos. Entonces, tenemos varios estudios, numerosos estudios que están en camino. Estamos empezando a tener algunos resultados, algunos hallazgos, y sin duda en los próximos meses lo iremos ampliando y lo iremos poniendo a disposición de todos quienes estén interesados en aquello. Que ótimo. Vou querer ler, com certeza. Estou muito interessada já nesse andamento. Carmen, quer complementar? Só complementar, nós fizemos recentemente uma atualização dos estudos do impacto de emissões e a quantificação disso em saúde, com estudos mais atuais de impactos de NOx, etc. Então, a quantificação em termos de impacto, que é um dos motivos principais da gente fazer essa transição energética, ele é facilmente quantificado com esses novos estudos. Foi uma parceria do ICCT com universidades americanas que pegou o melhor conhecimento do momento e incorporou. Então, a gente consegue fazer quantificações de quanto é o ganho em saúde, por exemplo, né? Que é um número também, que ele não entra nessa conta do TCO tão básica, assim, de custo, mas ele é importante de ser considerado também. Exatamente. Muito bom. Eu acho que dá tempo para uma última pergunta, mas e depois eu deixo que cada um passe aqui a mensagem que quiser. O modelo que se costuma ver são de ônibus elétricos a bateria com carregamento em garagem. No entanto, há previsão de entrada de ônibus com recarga em rota na América Latina? Algum exemplo característico? Quem deseja comentar? Queria comentar, eu discuti um pouquinho esse assunto com a equipe do ICCT, porque a gente está focando. Na verdade, hoje, uma solução economicamente talvez mais fácil, como eu não tenho ainda uma penetração muito grande, ainda é esse caso típico de carga na garagem. Mas existem casos em São Paulo, no estado de São Paulo, já migrando de modelos. Isso tem que ser analisado caso a caso, qual a estratégia de carregamento. Eu diria que... Ai, desculpa, um cachorro aqui. Eu diria que essa primeira transição acontece no que está mais simples de ser resolvido a um custo menor. E não é a solução para todos os casos. Ela vai exigir cargas de oportunidade, etc, etc. Eu diria que nós estamos começando e iríamos primeiro por esse caminho por uma questão de custo. Está ótimo. Eu acho que o cachorro já está avisando que estamos no final aqui do nosso tempo. Eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma breve mensagem para que a gente possa se encaminhar para o final. Então, vou começar com a Carmen, em ordem alfabética. Bom, a mensagem é assim, esse tema é extremamente relevante, há uma série de inovações de desenhos que têm que ser feito, desde a viabilidade econômico-financeira, essa contextualização, que é uma decisão de ir por esse caminho, é uma parte muito relevante, o impacto na indústria local, que às vezes é resistente a essas transições. Então, assim, são coisas que são peças que estão aí, mas que os exemplos, né, de países vizinhos têm mostrado que é um caminho sem volta, digamos assim. Então, é isso que eu tenho. Muito obrigada, Carmen. Diego? Muchas gracias. Simplemente resaltar el rol, la importancia de la movilidad sostenible, de la movilidad eléctrica para reducir brechas ambiental, económica, social, generar
actividad productiva e incrementar tasas de inversión. En definitiva, movilidad eléctrica, movilidad sostenible son una estrategia de desarrollo en un continente en el cual mayoritariamente la población está asentada en ciudades y la demanda por servicios urbanos, por un servicio típicamente urbano, como es la movilidad, puede desencadenar una gran cantidad de efectos positivos para la economía local y para la economía nacional. Muchas gracias. Muito obrigada, Diego. Heloísa, por favor. Yo creo que hay una oportunidad grande para los países. Es una forma de reducir emisiones, pero también es una forma, como bien lo planteó Diego y Carmen, de ampliar el rango, ampliar modelos de negocios, incursionar en ser innovador, en buscar alternativas y efectivamente tener esa mirada sistémica donde, ahí parafraseando a Diego, donde no es un fin, es un medio, donde efectivamente puede ser el punto de partida para muchísimas otras iniciativas y muchísimas otras cosas de las cuales todavía ni siquiera lo tenemos tan claro porque no pensábamos que era parte de lo que es el modelo de transporte urbano, ¿no? Sino más bien lo pensábamos en otros ámbitos. Yo creo que hay una gran oportunidad, sobre todo para ser creativos. Muito obrigada. Quero dizer que recebemos muitas parabenizações, felicitações aqui no nosso chat. Então, parabenizo vocês, agradeço muito pela participação, pelas informações. E agora passo a palavra, então, para Rafael Boraski, para encaminharmos aqui para a finalização. Muito obrigada. Rafael? Bom, obrigado a todos, a todas. Foi muito rico. Em nome da Abraps, eu aproveito para agradecer mais uma vez a gentileza de participar, Heloísa, Diego e Carmen, por terem contribuído enormemente com as informações que vocês trouxeram de projetos específicos, de cidades específicas e uma visão sistêmica também. Muito, muito obrigado, foi muito bacana. Acho que todo mundo saiu um pouquinho mais com uma visão mais ampliada sobre questões não só técnicas, mas ambientais, financeiras, sociais. Foi muito rico. Então, agradeço a vocês a participação. Parabenizo a Natália pela condução do evento e por trazer e amarrar todas essas informações. É um trabalho sempre muito minucioso, né? E muito bacana. Então, Natália, parabéns também pela sua condução. E antes de passar a palavra para a Anuska, quero mais uma vez agradecer a parceria com a Fundação Konrad Adenauer e de todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo e estendo o convido a todos que têm interesse em saber sobre eletromobilidade, geração fotovoltaica e tecnologias digitais a conhecerem nas redes sociais da Abraps, está tudo divulgado lá, a conhecerem um pouquinho mais sobre o que a gente tem feito, as lives, os eventos, as publicações sobre esses 3 temas. Então, é isso, obrigado, uma boa tarde para todos e, Anuska, passo a palavra para você. Boa tarde a todos e a todas que ficaram conosco agora até esse finalzinho de evento. Foram fantásticas as apresentações. A nossa diretora Nicole Stopfer, que deveria estar conosco hoje, infelizmente não pôde estar presente. Agradece muito a participação de todos os painelistas e de todos os participantes aqui presentes. Um agradecimento também aos nossos tradutores que nos acompanharam. E, resumindo um pouquinho o que foi dito, então, em 2 minutos ao longo desse evento, chegamos à conclusão, mais uma vez, que políticas públicas são necessárias para a viabilização econômica financeira da implementação desses ônibus elétricos, inclusive através do desenvolvimento tecnológico e das inovações, que desempenham um papel fundamental. O transporte público ele tem que ser trabalhado como política social e inclusiva, desempenhando o papel de democratização do espaço e oportunidade aos cidadãos. Educação também é a base de tudo isso. Temos que investir em educação para que podamos ter melhores gestores,
podamos ter inovações políticas, inovações tecnológicas, políticas públicas diferenciadas. Então, educação é sempre a base, que todos os países e nossos gestores públicos também compreendam e entendam e continuem investindo nisso. A Fundação Konrad Adenauer está muito contente e muito satisfeita e muito feliz com a participação de todos. Muito obrigada. Em nome do ECLA e, mais uma vez, da nossa diretora Nicole Stopfer, agradecemos. Gostaria de dizer, mais uma vez, que teremos uma publicação que está em andamento e teremos essa publicação, se Deus quiser, em novembro, já terá em nossas redes sociais. E ficamos por aqui, mais uma vez, contando que vocês nos acompanhem nas nossas redes sociais, que estão aqui no chat. Estarei participando hoje de um evento de transição energética, cooperação Brasil e Alemanha, na Conferência Brasileira de Mudança do Clima. Estarei moderando esse debate, convido a todos a participarem a partir das 15h30 da tarde. Nas nossas redes sociais tem os links de inscrição para acesso ao evento e desejo a todos uma boa tarde. Boa tarde. Obrigada, Anushka. Boa tarde. Obrigada. Una buena tarde, Obrigada. gracias. Boa tarde. Tchau. Obrigada, Diego, obrigada, Carmen, obrigada, Heloísa, as suas respectivas organizações, a CCT, a CEPAL. Ficamos muito contentes, foi um excelente debate. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Natália. Obrigada, Rafael.